Se você sair por essa porta com ele, nunca mais será uma Vasconcelos. A frase ecoou como um tiro. Melissa olhou para a mãe, depois para o celular vibrando no bolso. O nome na tela era Diego, um mecânico pobre, mãos sujas de graxa. O homem que a fez sentir viva pela primeira vez. Escolha agora, disse a mãe. Ou o dinheiro, ou ele. Melissa apertou os olhos, sentiu o corpo tremer e respondeu com a voz firme. Eu escolho ele. Naquele momento, ela perdeu tudo. Mas ganhou algo que o dinheiro nunca conseguiu comprar. E o mais cruel, Diego ainda não sabia que ela tinha acabado de perder o mundo inteiro por ele. Se você está preparado para esta história, escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. O cheiro de óleo de motor misturado com metal aquecido preenchia cada canto da oficina mecânica na periferia de São Paulo. Era um sábado à noite, exatamente 21h30, quando Diego Almeida, 29 anos, mãos calejadas manchadas de graxa preta, olhou pela última vez para o celular quebrado que havia consertado com fita isolante. A tela rachada mostrava uma mensagem que ele relia pela 10ª vez. Estou te esperando no restaurante Terraço Jardins. Você vem ou não? Já são 21 horas. Ele não ia. Claro que não ia. Como um mecânico que ganhava R$ 1.400 por mês, que morava num quartinho de fundos atrás da oficina do seu Valdemar, poderia aparecer num restaurante onde um prato custava mais do que seu salário semanal? Sua irmã mais nova, Camila, tinha insistido tanto para ele participar daquele aplicativo de encontros às cegas. Diego, você precisa viver. Tem apenas 29 anos e se comporta como um velho resmungão. Conhecer alguém pode mudar sua vida. Ela não entendia. Ninguém entendia. Diego desligou a última lâmpada fluorescente que piscava no teto da oficina, jogou a chave inglesa dentro da caixa de ferramentas vermelha desbotada que havia pertencido ao seu pai e caminhou até o quartinho. As paredes descascadas, o colchão fino no chão, o ventilador barulhento que mal funcionava. Essa era sua realidade. Não havia espaço para sonhos tolos. Enquanto isso, a 15 quilômetros de distância, no bairro Nobre dos Jardins, Melissa Brandão Vasconcelos ajeitava pela 20ª vez o vestido azul marinho de seda italiana que custara R$ 12.000. Seus dedos delicados, adornados com um anel de diamantes, avaliado em R$ 80.000, tremiam levemente enquanto ela olhava para a entrada do Terraço Jardins. O relógio Cartier no seu pulso marcava 21h45. Ele não viria. Ela sabia. Era sempre assim. Homens que se interessavam apenas pelo sobrenome Vasconcelos, pela fortuna estimada em R$ 120 milhões que sua família acumulara através de 3 gerações no ramo imobiliário. Homens que olhavam para ela e viam cifrões. Nunca a mulher de 27 anos que gostava de ler poesia barata em sebos escondidos, que chorava assistindo filmes antigos sozinha na sala de cinema particular da mansão de 1.200 metros quadrados. Sua melhor amiga, Tatiana, havia criado o perfil dela no aplicativo sem permissão. Melissa, você precisa conhecer alguém genuíno, alguém que não saiba quem você é. Tatiana tinha usado fotos simples, sem joias, sem marcas de luxo, e colocado apenas o primeiro nome. E tinha rolado um match com um tal de Diego. As conversas pelo aplicativo tinham sido tão reais, tão humanas. Ele falava sobre concertos de carros antigos com paixão, sobre o sonho de um dia ter a própria oficina. Ela tinha inventado que trabalhava como assistente administrativa e morava num apartamento alugado. A mentira parecia necessária, mas ele não aparecera. Melissa pegou a bolsa Hermès Birkin preta, deixou 5 notas de R$ 100 na mesa para pagar a água com gás que havia pedido e saiu do restaurante. O motorista particular, Sr. Ademir, 62 anos, 40 deles a serviço da família Vasconcelos, já esperava com o Mercedes-Benz S-Class preto reluzente. Para casa, senhorita Melissa? Perguntou ele com a gentileza de sempre. Melissa olhou para o céu de São Paulo, aquele céu alaranjado poluído que nunca mostrava estrelas de verdade. Uma lágrima quente desceu pelo seu rosto perfeitamente maquiado. Não, Ademir. Quero dirigir. Sozinha. Preciso apenas dirigir. O motorista hesitou.
A família jamais permitia que ela dirigisse sozinha à noite. Mas havia algo nos olhos verdes dela, uma tristeza tão profunda que ele apenas assentiu e entregou as chaves. Melissa entrou no carro, ligou o motor que roncou suavemente e começou a dirigir sem destino. As ruas iluminadas dos jardins deram lugar a bairros progressivamente mais simples. Pinheiros, depois Vila Madalena, depois regiões que ela nem conhecia os nomes. Dirigia apenas para sentir algo, qualquer coisa, além daquela solidão que a consumia mesmo cercada de luxo. Já passava da meia-noite quando o motor começou a fazer um barulho estranho. Um tinido metálico. Depois uma fumaça fina saindo do capô. Melissa encostou num posto de gasolina abandonado numa rua escura e vazia. O pânico começou a subir pela garganta. Ela não sabia absolutamente nada sobre carros. Pegou o celular. Bateria em 3%. Tentou ligar para Ademir, mas a ligação caiu. Foi então que viu a luz. Uma única lâmpada acesa numa oficina mecânica do outro lado da rua. As letras desbotadas diziam Oficina do Valdemar, consertos em geral. Eram quase 1 da manhã de domingo. Diego tinha acabado de tomar banho no chuveiro minúsculo que ficava nos fundos da oficina quando ouviu a batida na porta de ferro. Quem diabos bateria ali àquela hora? Colocou uma camiseta limpa, a única que tinha sem furos, e foi até a porta. Através das grades, viu algo que parecia saído de outro mundo, uma mulher usando um vestido que brilhava suavemente sob a luz fraca da rua. Cabelos castanhos longos perfeitamente arrumados, uma postura que gritava dinheiro mesmo na vulnerabilidade do momento, e aqueles olhos verdes brilhando com lágrimas contidas. Está aberto? Por favor, meu carro. Ele quebrou e eu não sei o que fazer. Meu celular está morrendo e eu... A voz dela falhou. Diego destravou a porta, o ranger do metal ecoando na noite silenciosa. Onde está o carro? Melissa apontou para o Mercedes do outro lado da rua. Diego sentiu seu estômago afundar. Aquele carro custava mais de R$500.000. E ela estava ali, na sua oficina miserável, no meio da madrugada. Que barulho estava fazendo? Ele perguntou, mantendo a voz profissional. Um tinido, e depois saiu fumaça. Diego assentiu, pegou sua caixa de ferramentas e caminhou até o carro. Melissa o seguiu, os saltos finos batendo no asfalto irregular. Ele abriu o capô, iluminou com a lanterna do celular e imediatamente identificou o problema. Uma mangueira do sistema de arrefecimento havia se rompido. Tenho boas e más notícias, Diego disse, sem olhar para ela. A boa é que não é nada grave. A má é que não tenho a peça aqui. Só segunda-feira. Segunda-feira? Melissa repetiu, a voz subindo 1 octava. Mas eu não posso ficar... Posso chamar um guincho para você, mas a essa hora vai demorar umas 2 horas pelo menos. Melissa olhou em volta. A rua deserta, escura, perigosa. Ela estava em algum lugar que nem sabia o nome, sem celular funcionando, sem forma de contato. O pânico deve ter sido visível no seu rosto porque Diego suspirou. Olha, tem um banco lá dentro da oficina. Não é confortável, mas é seguro. Você pode esperar lá, enquanto eu ligo para o guincho. Foi assim que Melissa Brandão Vasconcelos, herdeira de R$120 milhões, se viu sentada num banco de madeira rachado, dentro de uma oficina mecânica que cheirava a óleo e suor, enquanto um mecânico de mãos sujas tentava fazer ligações num celular com a tela quebrada. Não está dando, Diego disse depois da 5ª tentativa. A linha está caindo. Seu celular tem bateria ainda? Morreu. Um silêncio pesado encheu a oficina. O relógio na parede, propaganda antiga de uma marca de pneus, marcava 1h20 da manhã. Olha, Diego começou, passando a mão pelos cabelos escuros despenteados. Eu não quero que você se sinta desconfortável, mas você pode ficar aqui essa noite. De manhã eu consigo ligar para um guincho melhor. Ou talvez até ache a peça com um fornecedor que abre domingo. Tem um quartinho ali. É simples, mas tem uma tranca por dentro. Melissa deveria ter dito não. Deveria ter ficado horrorizada com a sugestão. Mas olhou para aquele homem, realmente olhou. As mãos grandes e fortes, calejadas pelo trabalho honesto. Os olhos castanhos, cansados, mas gentis. A forma como ele mantinha distância respeitosa. E algo nela, algo que ficara adormecido sob camadas de proteção e desconfiança, reconheceu bondade genuína.
Tudo bem. Ela ouviu sua própria voz dizer. Obrigada. Diego levou-a até o quartinho. Acendeu a lâmpada nua que pendia do teto. Melissa olhou ao redor. O colchão fino no chão com lençóis limpos, mas velhos. Uma pilha de livros gastos num canto. Ela conseguiu ler alguns títulos. 100 anos de solidão. O cortiço. Vidas secas. Uma foto emoldurada com vidro quebrado, mostrando um casal sorridente e 2 crianças. Um ventilador antigo. Uma prateleira com 3 camisetas dobradas e 2 calças jeans. Era tudo o que ele tinha. Todo o seu mundo cabia naquele quartinho de 12 metros quadrados. Vou ficar lá fora na oficina, Diego disse. Se precisar de algo, só chamar. Espera, Melissa disse antes que ele saísse. Como você se chama? Diego. Diego Almeida. O nome ecoou na cabeça dela. Diego. O mesmo nome do encontro às cegas que a havia deixado esperando. Mas havia milhares de Diegos em São Paulo. Eu sou Melissa. Prazer, Melissa. Desculpa pelas circunstâncias. Quando ele fechou a porta, Melissa sentou na beirada do colchão. O tecido estava limpo, mas desgastado pelo tempo. Ela tirou os saltos, massageou os pés doloridos e olhou novamente para a foto com vidro quebrado. A família feliz. Havia algo na foto que a fazia querer chorar. Ela se deitou, ainda de vestido, e puxou o lençol fino. Cheirava a sabão barato e sol. Era o oposto completo dos seus lençóis egípcios de 1000 fios. Mas havia algo honesto naquele cheiro. Real. Melissa fechou os olhos e, surpreendentemente, dormiu. Do lado de fora, Diego sentou no banco de madeira onde Melissa tinha estado antes. Olhou para suas mãos manchadas de graxa que jamais saía completamente. Olhou para a oficina, que era seu universo inteiro, e pensou na mulher dormindo no seu quarto. Ela era diferente. Rica, obviamente. Mas havia algo nos olhos dela. Uma tristeza que ele reconhecia. A solidão que vem de dentro, não de circunstâncias. Ele a conhecia bem. Era sua companheira todas as noites. Diego pegou um dos livros que mantinha numa prateleira. Dom Casmurro, mas não conseguiu se concentrar. Ficou apenas ali, guardião daquela mulher estranha que o destino havia colocado no seu caminho. A madrugada se arrastou lentamente. Melissa acordou com o cheiro de café coado. A luz fraca do amanhecer entrava pela janelinha do quartinho. Ela se sentou, desorientada por um momento, até que a memória da noite anterior voltou. O vestido de seda estava amassado. A maquiagem certamente borrada, mas ela se sentia descansada. Realmente descansada de uma forma que não acontecia há anos, nos colchões ortopédicos de 20 mil reais da mansão. Ela abriu a porta devagar. Diego estava sentado no banco, 2 canecas fumegantes ao lado dele. Ele olhou para cima quando a ouviu. Bom dia. Fiz café. É bem simples, mas... Obrigada, Melissa disse pegando uma das canecas. O café estava forte, amargo, coado em filtro de papel barato. Era o melhor café que ela tomara em meses. Consegui falar com um fornecedor, Diego disse. Ele vai trazer a peça daqui umas 2 horas. Você vai poder ir embora antes do meio-dia. Antes do meio-dia. Voltar para a vida real. A ideia a encheu de um vazio inexplicável. Diego, ela começou, depois parou. Não sabia o que queria dizer. Você está bem? Ele perguntou, e havia uma preocupação genuína na voz. Sim. É que, ontem à noite eu estava voltando de um encontro. Um encontro às cegas que não deu certo. Diego quase engasgou com o café. Sério? O cara não apareceu. Fiquei esperando 1 hora e nada. Que idiota, Diego murmurou olhando para a própria caneca. E você? Faz o que num sábado à noite além de trabalhar? Diego riu sem humor. Trabalho é praticamente tudo que faço. Mas ontem eu também tinha um encontro às cegas. Também não fui. Melissa sentiu algo apertar no peito. Por que não? Porque... Diego pausou procurando as palavras. Porque eu olhei no espelho e vi um mecânico pobre, com as mãos sujas, morando num quarto de fundos. E pensei, que direito eu tenho de desperdiçar o tempo de alguém? Que poderia oferecer? As palavras saíram dele como confissão. Anos de insegurança jorrando de uma vez. Melissa sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Eu esperava num restaurante caro, ela disse baixinho.
toda arrumada com joias, fingindo ser alguém que não sou, e pensei, se ele soubesse quem eu realmente sou, fugiria correndo, porque ninguém me quer. Querem apenas meu dinheiro, meu sobrenome. Diego olhou para ela, realmente olhou, e viu além do vestido caro, das joias, da aparência de riqueza. Viu uma mulher quebrada de uma forma que dinheiro não consertava. Como era esse cara? Diego perguntou, seu coração começando a bater mais rápido. Do encontro às cegas? Diego. O nome dele era Diego. Conversamos por 2 semanas pelo aplicativo. Ele parecia real. Falava sobre mecânica com tanta paixão. Sobre um dia ter a própria oficina. O mundo parou de girar. Melissa? Diego sussurrou. Seu perfil tinha uma foto sua com uma blusa azul simples, num parque. Ela arregalou os olhos verdes. Você é aquele Diego. E você é aquela Melissa? A assistente administrativa que mora num apartamento alugado? Eles se encararam em silêncio absoluto. Todas as mentiras, todas as inseguranças, todas as noites de solidão que levaram cada um a criar perfis falsos apenas para sentir uma conexão humana real. Que agora estavam ali, na forma mais crua e honesta possível. Ele em sua pobreza evidente, ela em sua riqueza exposta. Você mentiu, Diego disse, mas não havia raiva na voz. Apenas entendimento triste. Você também, Melissa respondeu, lágrimas escorrendo livremente agora. Eu menti porque tinha vergonha, Diego confessou. Vergonha de não ser suficiente, de não ter nada para oferecer. E eu menti porque tenho medo, Melissa chorou. Medo de que ninguém me queira pela pessoa que sou. De que só vejam o dinheiro. Diego se levantou, caminhou até ela devagar. Parou a 1 metro de distância. Eu não me importo com seu dinheiro, Melissa. Nas conversas que tivemos, você falou sobre poesia, sobre filmes antigos, sobre sentir solidão mesmo cercada de gente. Isso era real? A pessoa que falava comigo era você de verdade? Sim, ela soluçou. Era a única vez que eu podia ser real. E você? Quando falava sobre o sonho de ter sua oficina, sobre consertar aquele Fusca 1968 do seu pai, que ficou incompleto quando ele morreu, sobre cuidar da sua irmã mais nova, era verdade. Cada palavra. Eles ficaram ali, 2 mentirosos honestos, 2 almas solitárias que tinham se encontrado da forma mais improvável possível. Eu deveria ter ido, Diego disse. Deveria ter sido corajoso. Eu deveria ter sido honesta desde o início, Melissa respondeu. O que fazemos agora? Ele perguntou. Melissa enxugou as lágrimas com as costas da mão, deixando rastros de rímel. Recomeçamos, sem mentiras dessa vez. Eu sou Melissa Brandão Vasconcelos. Minha família tem muito dinheiro. Eu moro numa mansão nos Jardins com 12 quartos, que fico horas decorando, porque estou terrivelmente sozinha. Eu tenho 27 anos e nunca namorei alguém que me quisesse por quem eu sou. Estou apavorada porque sinto algo por um homem que conheci há apenas algumas horas, mas com quem conversei por semanas. Diego respirou fundo. Eu sou Diego Almeida. Tenho 29 anos e moro neste quartinho de fundos há 3 anos. Ganho pouco mais de R$1.000 por mês. Meu pai morreu quando eu tinha 16 anos e deixou um Fusca desmontado que ainda não consegui terminar de restaurar. Cuido da minha irmã mais nova que estuda enfermagem. E estou apavorado porque sinto algo por uma mulher que vive num mundo completamente diferente do meu, mas que, quando conversa comigo, parece finalmente estar em casa. O silêncio que se seguiu era pesado de verdade, de vulnerabilidade crua, de possibilidades assustadoras. Seu encontro às cegas também falhou, Melissa sussurrou, ecoando o título dessa história improvável. Falhou, Diego confirmou. Mas talvez tenha funcionado de um jeito diferente. Melissa deu um passo em direção a ele, depois outro, até estar perto o suficiente para sentir o cheiro de café e óleo de motor que impregnava a pele dele. Eu não me importo que você seja pobre, Diego. Eu me importo que você seja real. Eu não me importo que você seja rica, Melissa. Eu me importo que você seja você. Quando eles se beijaram ali naquela oficina mecânica com cheiro de graxa e café barato, sob a luz fraca de uma lâmpada fluorescente que piscava, foi o beijo mais honesto que qualquer um deles já havia dado. Não havia mentiras, não havia pretensão. Apenas 2 pessoas solitárias que tinham se encontrado através de mentiras para finalmente serem verdadeiros. Mas a realidade é cruel
e não demora a bater a porta. O fornecedor chegou às 10 da manhã, trazendo a peça necessária. Diego consertou o Mercedes em 45 minutos, trabalhando em silêncio, enquanto Melissa observava cada movimento. As mãos dele manipulavam ferramentas com a precisão de um cirurgião, com amor e respeito pelo trabalho. "Quanto eu te devo?" Melissa perguntou quando ele terminou, limpando as mãos num pano já saturado de graxa. R$ 200 pela peça e mão de obra. Melissa abriu a bolsa Hermès e pegou a carteira. Tinha apenas notas de 100. Deu 4 a ele. "Não tenho troco para 400, Diego disse. "Fica com o troco." Você salvou minha noite." Diego olhou para as notas. R$ 400 era quase 1/3 do que ele ganhava por mês, mas aceitar parecia errado, como se colocasse preço no que tinham compartilhado. "Melissa, eu não posso... por favor," ela interrompeu. "Eu preciso ir embora. Minha família deve estar preocupada, mas eu gostaria de te ver de novo. Poderíamos jantar, de verdade dessa vez." Diego guardou o dinheiro no bolso da calça jeans surrada. "Melissa, você vive num mundo diferente. Eu não posso te levar aos lugares que você está acostumada. Não posso te dar presentes caros. Mal posso pagar meu almoço. Eu não quero esses lugares. Eu quero você. Sua família vai me odiar, vão achar que sou interesseiro. Minha família nem precisa saber. Ainda não." Diego balançou a cabeça. "Não posso ser um segredo, Melissa. Não posso ser o cara que você vê escondido porque tem vergonha." A verdade das palavras cortou fundo. Melissa sentiu o peito apertar. "Não é vergonha. É complicado. Sempre vai ser complicado. A pergunta é, vale a pena tentar mesmo assim?" Melissa olhou para aquele homem que tinha tão pouco, mas oferecia tanto. Depois olhou para o Mercedes, para o vestido caro que usava, para toda a vida de luxo que a esperava, mas nunca a tinha feito feliz. "Me dá seu número de telefone," ela disse. "O de verdade," Diego ditou. Melissa anotou na agenda do celular que tinha acabado de recarregar no carregador velho dele. Então ela entrou no carro, ligou o motor que roncava perfeitamente agora e olhou pela última vez para Diego parado na frente da oficina. "Eu vou ligar," ela prometeu. "Eu vou atender." Melissa dirigiu de volta para os jardins com o coração partido entre dois mundos. Quando chegou na mansão, já passava do meio-dia. Sua mãe, Beatriz Vasconcelos, 52 anos, presidente da Vasconcelos Incorporações, estava na sala bebendo champanhe no café da manhã atrasado. "Onde você estava?" A voz gelada cortou o ar. "Ademir disse que você pegou o carro e saiu sozinha ontem à noite. Ficamos loucos de preocupação. O carro quebrou, mãe. Tive que ficar numa oficina mecânica esperando." "Uma oficina mecânica? Melissa, pelo amor de Deus, por que não ligou? Teríamos mandado alguém buscá-la." "O celular morreu." Beatriz olhou para a filha com aqueles olhos críticos que sempre faziam Melissa se sentir inadequada. "Você está com uma aparência terrível. Vá tomar banho e se arrumar. Hoje à noite temos aquele jantar beneficente. O filho dos Albuquerque vai estar lá. Médico cirurgião, família tradicional. Seria uma boa conexão." Melissa subiu as escadas de mármore italiano, passou pelos 12 quartos vazios, entrou na suíte master de 80 metros quadrados com closet e banheira de hidromassagem. Tirou o vestido amassado. Entrou no chuveiro com jatos aquecidos. Mas a água não lavava a sensação das mãos calejadas de Diego, o gosto do café barato, o cheiro honesto daquele quartinho. Ela pegou o celular e olhou para o número salvo. Diego Almeida. Seus dedos pairaram sobre o teclado. "O que dizer? Obrigada por ontem. Estou pensando em você. Me sinto mais viva depois de uma noite numa oficina mecânica do que em 27 anos de luxo." Ela guardou o telefone sem enviar nada. Enquanto isso, Diego estava na oficina terminando o concerto de um Gol velho quando seu celular tocou. Número desconhecido. "Alô? Diego?" Uma voz feminina jovem. Não era Melissa. "Sou Tatiana, amiga da Melissa. Ela me deu seu número." Diego sentiu o estômago afundar. "Sim? Olha, eu sei o que aconteceu ontem. Melissa me contou tudo, e eu preciso ser sincera com você. A família dela jamais vai aceitar um relacionamento com alguém da sua classe social. Eles são complicados. Protegem muito a imagem pública. Melissa já sofreu muito com pretendentes interesseiros.
Se você realmente se importa com ela, o melhor que pode fazer é deixá-la seguir em frente. E o que ela acha disso? Diego perguntou, a voz tensa. Melissa é sonhadora. Acha que o amor conquista tudo. Mas eu a conheço há 20 anos. Vi ela ser machucada repetidamente. Não quero ver de novo. Obrigado por ligar, Diego disse e desligou. Ele ficou olhando para o celular quebrado nas mãos sujas. Tatiana tinha razão. Claro que tinha. O que ele estava pensando? Que uma milionária ia largar tudo por um mecânico pobre? Que famílias como os Vasconcelos aceitariam um genro que morava num quartinho de fundos? Diego jogou o celular no banco e voltou ao trabalho. Era melhor assim. Melhor enterrar aquela esperança tola antes que criasse raízes. Os dias se transformaram em semana. Melissa não ligou. Diego também não. Mas à noite, cada um em seus mundos separados, pensavam um no outro. Melissa deitada em lençóis caros olhando para o teto, relembrando o gosto daquele café barato. Diego no colchão fino, sentindo o fantasma da presença dela naquele espaço pequeno. Foi Camila, a irmã de Diego, 19 anos, estudante de enfermagem, quem quebrou o impasse. Ela chegou na oficina numa quarta-feira à tarde, jogou a mochila no chão e cruzou os braços. Você está insuportável, ela declarou. Mais rabugento que o normal. O que aconteceu? Nada. Mentiroso. É sobre aquela Melissa do aplicativo? Você finalmente conheceu ela? Diego suspirou e contou tudo. A oficina na madrugada, as confissões, o beijo, a despedida, o silêncio que se seguiu. Camila o escutou em silêncio, seus olhos castanhos, tão parecidos com os de Diego, brilhando com emoção. E você está aí sentado sem fazer nada? Ela praticamente gritou. Diego, pelo amor de Deus, você passou a vida inteira se sacrificando. Trabalhou desde os 16 para me criar depois que o pai morreu. Nunca comprou nada para você. Nunca teve um namoro decente. E agora que finalmente encontra alguém que faz você sorrir, e sim, eu percebi você sorrindo quando olhava aquelas mensagens idiotas no celular. Você vai desistir porque ela é rica? Não é só isso, Camila. É exatamente isso. Você acha que não merece coisas boas, que tem que viver nesse quartinho para sempre, pagando por pecados que nunca cometeu. O pai não queria isso para você. Ele queria que você fosse feliz. As palavras cortaram fundo porque eram verdadeiras. Diego tinha carregado a culpa da morte do pai, ataque cardíaco aos 45 anos de tanto trabalhar, como se fosse responsabilidade sua, como se precisasse expiar aquela perda se sacrificando. O que você quer que eu faça? Diego perguntou, a voz quebrada. Lute por ela, vá atrás dela. Não deixe o medo vencer. Naquela mesma noite, Melissa estava no jantar beneficente que a mãe tinha insistido que ela comparecesse. Vestido de gala preto de 15 mil reais, joias herdadas da avó. Salão do hotel mais luxuoso de São Paulo, com teto pintado e lustres de cristal austríaco. 500 pessoas da alta sociedade paulistana, fingindo se importar com a causa beneficente da noite, crianças carentes ou animais abandonados, ela nem lembrava mais. Eduardo Albuquerque, 32 anos, cirurgião plástico, herdeiro de uma fortuna em clínicas médicas, sentou ao lado dela. Melissa, quanto tempo? Ele disse, sorriso perfeito de dentes branqueados. Você está linda como sempre. Obrigada, Eduardo. Ouvi dizer que você está solteira. Que coincidência, eu também. Acho que nossos pais andam conspirando para nos juntar. Melissa sorriu educadamente enquanto Eduardo falava sobre sua nova BMW, sobre a viagem para Dubai, sobre o apartamento que tinha comprado na Oscar Freire. Cada palavra era como vidro sendo mastigado. Ela olhou ao redor do salão. Todos aqueles rostos, todas aquelas pessoas, e ela nunca tinha se sentido tão sozinha. Seu celular vibrou no clutch de cristais Swarovski. Uma mensagem de número desconhecido. Eu sei que não tenho direito de te procurar depois do silêncio. Sei que não faz sentido. Mas preciso te ver. Amanhã, meio-dia, na oficina, se você quiser. Só para conversarmos de verdade, sem medo. Diego. Melissa sentiu o coração acelerar violentamente. Eduardo continuava falando ao lado dela, mas as palavras eram ruído branco agora. Ela digitou de volta. Estarei lá. Na manhã seguinte, Melissa disse à mãe que ia ao shopping. Pegou o Mercedes,
Colocou um vestido simples de algodão que custara apenas R$ 300, o mais barato que tinha, sem joias, sem maquiagem pesada. E dirigiu até aquele bairro que tinha memorizado sem perceber. A oficina estava aberta. Diego estava trabalhando debaixo de um Corsa velho. Quando ouviu o som do Mercedes, ele deslizou para fora, limpou as mãos no pano, ficou de pé. Eles se olharam através da distância de 10 metros que parecia ser 10 quilômetros. Você veio, Diego disse. Você me chamou, Melissa respondeu. Precisamos conversar sobre isso, sobre nós, sobre se existe um nós possível. Sim, precisamos. Diego a levou até o quartinho de fundos. Sentaram lado a lado no colchão fino, assim como tinham feito aquela primeira noite. Mas agora não havia desculpas, não havia madrugada para disfarçar a conversa difícil. Minha amiga Tatiana ligou para você? Melissa perguntou. Ligou. Disse que sua família nunca vai aceitar, que eu deveria deixar você em paz. E você acredita nela? Acredito que ela está tentando te proteger. E talvez esteja certa. Melissa respirou fundo. Minha família é complicada. Minha mãe governa nossa empresa com mão de ferro. Meu pai morreu quando eu tinha 12 anos. Desde então, tudo é sobre imagem, sobre conexões certas, sobre manter o império. Ela já escolheu 3 pretendentes adequados para mim nos últimos 5 anos. Todos fracassaram porque eu não sentia nada. E o que você sente agora? Melissa olhou para aqueles olhos castanhos honestos. Sinto que, pela primeira vez na minha vida, eu quero lutar por algo. Não me importo se é difícil. Não me importo se minha família desaprova. Eu te quero, Diego. Quero conhecer você de verdade. Quero ver se isso que sentimos pode se transformar em algo real. Melissa, eu não tenho nada para te oferecer. Para de dizer isso. Ela o cortou, voz firme. Você tem você. Tem sua integridade, sua bondade, seu trabalho honesto. Você acha que isso não vale nada? Para mim, vale tudo. Diego pegou a mão dela. As mãos dele eram ásperas, calejadas, manchadas permanentemente de graxa. As dela eram macias, cuidadas, adornadas com um anel simples que ela tinha colocado aquela manhã. O contraste era gritante, mas quando os dedos se entrelaçaram, parecia certo. Eu tenho medo, Diego confessou. Medo de te decepcionar. Medo de não ser suficiente. Medo que você acorde um dia e perceba que merece mais. E eu tenho medo de você me querer apenas pelo desafio. De que quando a novidade passar, você perceba que não quer uma vida complicada com uma mulher rica e sua família problemática. Então estamos ambos apavorados. Diego sorriu tristemente. Completamente. E ainda assim, você quer tentar? Desesperadamente. Diego puxou-a mais perto. Então vamos tentar, mas com regras, honestidade total, sem esconder quem somos, sem vergonha do que temos ou não temos. E se não der certo, pelo menos saberemos que fomos verdadeiros. Concordo, Melissa sussurrou. Eles se beijaram novamente e dessa vez não tinha urgência da primeira vez. Era devagar, explorando, aprendendo. E quando se separaram, Melissa tinha lágrimas nos olhos. O que foi? Diego perguntou preocupado. É só que eu nunca me senti tão vista, tão real. Obrigada por isso. Obrigado por ver em mim mais do que um mecânico pobre. Obrigado por ver em mim mais do que uma herdeira rica. Foi assim que começou. Nos 3 meses seguintes, eles construíram um relacionamento escondido nas sombras. Melissa ia à oficina sempre que podia, inventando desculpas para a mãe. Almoçavam marmitas que Diego comprava na tia Maria da esquina. Arroz, feijão, bife acebolado por R$ 12. Conversavam por horas sobre tudo e nada. Ela ajudava ele com a restauração do Fusca do pai, aprendendo sobre motores e carburadores. Ele lia para ela os poemas de Drummond que tanto amava. Diego conheceu Camila adequadamente, e as 2 mulheres se deram bem instantaneamente. Camila estava fascinada com Melissa, não pela riqueza, mas pela forma como ela olhava para Diego, como se ele fosse precioso. Mas Melissa ainda não tinha apresentado Diego à família. A covardia a consumia, mas o medo era maior. Foi num sábado de julho, 3 meses e meio depois daquele primeiro encontro na madrugada, que tudo desmoronou. Melissa tinha dito à mãe que ia ao spa. Em vez disso, foi à oficina. Diego tinha fechado mais cedo. Eles foram caminhar num parque próximo.
O mesmo parque da foto de perfil dela que tinha começado tudo. Estavam sentados num banco, comendo pipoca de um carrinho de R$ 5, rindo de uma história boba que Diego contava quando Melissa ouviu a voz. Melissa? Melissa Vasconcelos? Ela congelou. Virou-se lentamente. Lá estava Patrícia Drummond, amiga superficial da mãe, conhecida por sua língua afiada e amor por fofocas. Patrícia, oi. Melissa tentou sorrir. Os olhos de Patrícia varreram Diego da cabeça aos pés. A camiseta simples, a calça jeans velha, as mãos visivelmente calejadas. O julgamento foi instantâneo e óbvio. Não sabia que você frequentava esta área, Patrícia disse, cada palavra pingando veneno educado. Estávamos apenas caminhando, Melissa respondeu, sentindo Diego ficar tenso ao seu lado. Que interessante. Bom, preciso ir. Vejo você no jantar de sexta na casa da sua mãe, certo? Até lá. Quando Patrícia se afastou, Melissa sentiu náusea subir pela garganta. Diego, Você não me apresentou, ele disse baixinho. Nem disse quem eu sou. Eu entrei em pânico. Depois de 3 meses você ainda tem vergonha de mim. Não é vergonha, é complicado. Diego se levantou. Sempre vai ser complicado, Melissa. A questão é, você vai me esconder para sempre? Ou vai chegar um ponto em que eu valho o complicado? Por favor, não faz isso. Você precisa decidir o que quer. Se quer um relacionamento de verdade, com todas as complicações que vêm com ele, ou se quer continuar nessa fantasia onde eu sou seu segredo sujo. Diego, não é assim. Então como é? Me explica. Porque daqui parece exatamente assim. Melissa não tinha resposta. As lágrimas desceram, mas Diego não se abrandou. Me liga quando decidir. Ele disse e foi embora, deixando-a no banco do parque pipoca espalhada no chão. Melissa dirigiu para casa em piloto automático, entrou na mansão como zumbi, subiu para o quarto e chorou como não chorava desde que o pai morrera. Na manhã seguinte era domingo. Melissa estava tomando café da manhã sozinha na sala de jantar quando a mãe entrou como furacão. Precisamos conversar. Agora. O tom não admitia discussão. Melissa seguiu a mãe até o escritório particular. Patrícia Drummond me ligou ontem. Beatriz começou, voz perigosamente calma. Disse que te viu num parque da Zona Leste com um homem de aparência humilde. Disse que você parecia muito íntima com ele. Melissa respirou fundo. O momento tinha chegado. Mãe, eu estou vendo alguém. Pelo amor de Deus, Melissa. Depois de tudo que construímos, você está se envolvendo com quem? Um operário? O que exatamente? Ele é mecânico. Se chama Diego. E eu o amo. A palavra saiu antes que Melissa percebesse. Amor. Ela amava Diego. Amava suas mãos honestas e sua risada rara e a forma como ele lia poesia em voz alta. Amava tudo nele. Você o ama, Beatriz repetiu, voz gotejando escárnio. Uma herdeira de 120 milhões apaixonada por um mecânico. Você entende como isso soa ridículo? Entendo que soa real. Pela primeira vez na minha vida. Melissa, seja realista. O que esse homem quer de você? Óbvio que é o dinheiro. Ele nunca me pediu nada, nem sabe exatamente quanto temos. Porque está jogando o jogo longo. São todos iguais. Vão te usar até conseguirem acesso à fortuna. Então, mostram quem realmente são. Diego não é assim. E você conhece ele há quanto tempo? 3 meses? 4? Melissa, eu não criei você para ser ingênua. A senhora me criou para ser sozinha. Melissa gritou, anos de frustração explodindo. Para ser uma peça de xadrez nos seus jogos de negócios. Para casar com quem for conveniente politicamente. Eu tenho 27 anos e nunca fui feliz até conhecer Diego. Felicidade é luxo, Melissa. Responsabilidade é necessidade. Você é uma Vasconcelos. Isso vem com obrigações. Eu desisto, Melissa chorou. Desisto das obrigações. Pode ficar com tudo. A empresa, o dinheiro, a mansão. Eu só quero ser feliz. Beatriz ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou novamente, a voz estava gelada. Se você escolher esse homem, escolhe pobreza. Escolhe ser cortada da família, do dinheiro, de tudo. Está preparada para isso? Se for o preço para estar com ele, sim. Então está decidido. Você tem até o final do mês para sair da casa. Vou remover você como herdeira e beneficiária.
Vamos ver quanto tempo esse amor dura quando você estiver vivendo num quartinho de empregada. Melissa saiu do escritório tremendo. Subiu para o quarto. Pegou o celular. Digitou. Diego, me perdoa por ontem. Você estava certo, preciso decidir. E eu decidi. Eu te escolho. Mesmo que isso signifique perder tudo o mais. Podemos conversar? Por favor? A resposta demorou 3 horas angustiantes. Quando veio, era curta. Oficina. Hoje às 18 horas. Melissa chegou às 6 em ponto. Diego estava terminando de limpar o último carro do dia. Quando a viu, parou. Oi, ela disse. Oi. Minha mãe descobriu. Sobre nós. Diego fechou os olhos. E me deu um ultimato. Ou você ou a família e o dinheiro. Melissa, eu escolhi você. Diego abriu os olhos, chocado. O quê? Eu escolhi você, Diego. Minha mãe vai me deserdar. Vai me cortar da empresa, do testamento, de tudo. Eu tenho até o fim do mês para sair da mansão. E eu ainda escolho você. Você está maluca? Você não pode largar tudo por mim. Posso sim, e estou largando. Melissa, você não entende o que é ser pobre. Não é romântico. É lutar para pagar conta de luz. É comer arroz e ovo porque não tem dinheiro para mais. É ser livre. Melissa o interrompeu. Livre para amar quem eu quero. Livre para ser quem eu sou. Diego, eu passei 27 anos numa gaiola de ouro. Estou pronta para voar, mesmo que signifique cair. Diego a puxou nos braços, apertando-a forte. Você tem certeza, absoluta certeza, porque não tem volta, Melissa. Nunca tive tanta certeza de nada. Então, Diego respirou fundo. Então vamos precisar de um plano. Eles passaram a noite traçando estratégias. Melissa tinha algum dinheiro próprio numa conta que a mãe não controlava, cerca de 200 mil reais, herança do pai que tinha ficado em trust até ela fazer 25 anos. Não era muito comparado ao que estava acostumada, mas era um começo. Diego tinha o sonho da própria oficina. Com aquele dinheiro como investimento inicial, eles poderiam alugar um espaço melhor, comprar equipamentos, contratar ajuda. Melissa poderia trabalhar com ele, aprender o negócio. Você tem certeza que quer trabalhar numa oficina? Diego perguntou. Vai ser duro, sujo, cansativo. Tenho certeza que quero construir algo real com você. Nos dias seguintes, Melissa começou a se mudar. Cada caixa que empacotava da mansão era libertadora. Roupas de grife que nunca usaria novamente. Sapatos caros, joias. Ela manteve apenas o essencial. O anel do pai, algumas fotos, os livros que amava. Camila ajudou a encontrar um apartamento pequeno para alugar. 40 metros quadrados, 2 quartos minúsculos, num bairro simples. O aluguel era R$ 900 por mês. Para Melissa, parecia uma fortuna de liberdade. Beatriz não compareceu no dia da mudança. Não houve despedida. Apenas advogados com papéis para assinar, oficializando o deserdamento. Na primeira noite no apartamento novo, Melissa e Diego sentaram no chão da sala vazia. Tinham um colchão emprestado da Camila, uma panela velha, 2 pratos. Era tudo. Arrependida? Diego perguntou. Melissa olhou em volta. O apartamento minúsculo, as paredes manchadas, o piso frio. Depois olhou para Diego. Nem um pouco. Eles se beijaram ali, no chão frio, e fizeram amor pela primeira vez sem pressa, sem segredos, sem medo. Era imperfeito e desajeitado, e absolutamente perfeito. Os meses seguintes foram os mais difíceis e os melhores da vida de Melissa. Diego encontrou um galpão para alugar na Zona Leste. Com o dinheiro de Melissa, compraram equipamentos básicos, ferramentas, peças. Oficina do Diego em Melissa. O nome foi ideia dela. Melissa aprendeu a trabalhar. Realmente trabalhar. Acordar às 6 da manhã. Chegar na oficina às 7. Atender clientes, fazer orçamentos, organizar estoque. As mãos delicadas desenvolveram calos. As unhas impecáveis ficaram permanentemente com graxa embaixo. O corpo esbelto ganhou músculos de carregar pneus e peças pesadas, e ela amava cada segundo. Claro, havia momentos difíceis, contas apertadas no final do mês. A primeira vez que não tinham dinheiro suficiente para pagar luz e aluguel e precisaram escolher. As noites comendo macarrão simples, porque era o que podiam pagar. Mas havia também os momentos bons. O primeiro cliente satisfeito que voltou e trouxe amigos. O dia que conseguiram contratar um ajudante.
A noite que finalmente terminaram a restauração do Fusca 1968 do pai de Diego, e ele chorou de alegria, dirigindo pela primeira vez o carro que o pai nunca vira pronto. Melissa aprendeu a cortar o próprio cabelo, a costurar roupas velhas em vez de comprar novas, a fazer comida em quantidade e congelar para a semana. Coisas que pessoas normais faziam todos os dias, mas que para ela eram descobertas revolucionárias, e era feliz, genuinamente, profundamente feliz. 9 meses depois de ser deserdada, Melissa estava na oficina fechando o caixa quando o celular tocou. Número desconhecido, mas local de São Paulo. Alô? Melissa? É o Dr. Henrique, advogado da sua mãe. O estômago de Melissa afundou. Sim, sua mãe está hospitalizada. Teve um AVC hemorrágico esta manhã. Está na UTI do Hospital Sírio-Libanês. Ela está pedindo por você. O mundo parou. Melissa desligou com mãos trêmulas. Diego viu a expressão no rosto dela e largou a ferramenta que segurava. O que aconteceu? Minha mãe AVC, ela quer me ver. Vai, Diego disse imediatamente. Claro que vai. Vem comigo. Você tem certeza? Depois de tudo, preciso de você comigo. Por favor. Eles foram juntos. Diego de calça jeans limpa e camisa social, que tinham comprado num brechó para ocasiões especiais. Melissa de vestido simples de algodão. No hospital, o Dr. Henrique os recebeu. Seu olhar avaliou Diego rapidamente, mas não comentou. Ela está estável, mas delicada. Perdeu o movimento do lado esquerdo. A fala está comprometida, mas insiste em falar com você. Melissa entrou no quarto particular. Beatriz estava na cama, metade do rosto caído. Olhos que uma vez eram tão poderosos, agora vulneráveis e assustados. Mãe! Melissa sussurrou, lágrimas descendo. Lissa! Beatriz lutou com as palavras. Sinto muito. Não fala. Descansa. Não. Preciso dizer. Beatriz respirou com dificuldade. Eu estava errada. Com medo. Medo de te perder. Como perdi seu pai. Melissa pegou a mão frágil da mãe. Está tudo bem, mãe? Você é feliz? Muito. Esse homem te trata bem? Melhor que qualquer um jamais tratou. Beatriz fechou os olhos. Lágrimas escorreram pelos cantos. Então, eu estava errada. Perdoa? Já perdoei, mãe. Já perdoei. Beatriz apertou a mão de Melissa com a força que conseguiu reunir. Amo você sempre. Amei, só não sabia mostrar. Eu sei, mãe. Eu sei. Elas choraram juntas. 9 meses de mágoa começando a sarar. Depois, Melissa apresentou Diego à mãe. Beatriz olhou para ele com o olho bom, avaliando. Você cuida dela? Com minha vida, senhora. Diego respondeu, voz firme. Então, bem-vindo. À família. As palavras foram mal articuladas, mas sinceras, e significaram tudo. Beatriz levou 3 meses para se recuperar. Nunca voltou a ser a executiva implacável de antes, mas ganhou algo mais valioso: humanidade, proximidade com a filha que quase perdera. Ela não reverteu o deserdamento. Melissa não quis, mas começou a visitar a oficina, a conhecer Camila, a ver com os próprios olhos a vida que Melissa havia construído. E lentamente, grudgingly, começou a respeitar Diego, o trabalho honesto dele, a forma como amava Melissa sem querer nada além dela mesma, a dignidade com que construía seu pequeno império de trabalho duro. 2 anos após aquela noite na oficina, Diego e Melissa se casaram. A cerimônia foi simples, num salão comunitário do bairro. Camila foi a madrinha. Seu Valdemar, que tinha vendido a oficina velha para Diego por um preço amigo, foi o padrinho. Beatriz compareceu em cadeira de rodas, ainda recuperando mobilidade, e chorou durante toda a cerimônia. Não havia luxo. A decoração custou R$ 3.000. O vestido de Melissa, encontrado num brechó e ajustado por uma costureira da vizinhança, custou 500, mas estava radiante, verdadeiramente radiante, de uma forma que nenhum vestido de estilista jamais conseguira fazer. Quando Diego disse, eu aceito, olhando nos olhos dela com aquela honestidade brutal que a caracterizava desde o início, Melissa soube que tinha feito a escolha certa. Você se lembra? Ela sussurrou quando dançavam a primeira dança ao som de um radinho velho. Daquela noite na oficina, quando meu carro quebrou. Como poderia esquecer? Diego sorriu.
Eu estava voltando de um encontro às cegas que falhou. Eu estava fugindo de um encontro às cegas que não tive coragem de ir. E acabamos nos encontrando do jeito mais improvável possível. Do jeito que deveria ser. Acha que se tivéssemos ido ao encontro original, teríamos ficado juntos? Diego pensou por um momento. Não. Você teria me visto como um mecânico pobre demais para você. Eu teria te visto como uma princesa inatingível. Precisávamos nos encontrar em território neutro, sem pretensões. Apenas duas pessoas solitárias sendo reais. Seu encontro às cegas também falhou? Melissa repetiu a frase que tinha se tornado piada particular entre eles. Falhou perfeitamente, Diego respondeu, girando-a na pista improvisada, para que pudesse dar certo de verdade. 5 anos depois, a oficina do Diego em Melissa tinha 3 unidades espalhadas pela zona leste de São Paulo. Empregava 26 pessoas. Tinha reputação de honestidade e trabalho de qualidade. O lucro não os fazia ricos, mas viviam confortavelmente. Camila tinha se formado em enfermagem e trabalhava num hospital público, salvando vidas todos os dias. Beatriz tinha voltado parcialmente ao comando da empresa familiar, com terapia ocupacional e uma nova perspectiva sobre o que realmente importava. Almoçava com Melissa toda segunda-feira num restaurante simples que servia um prato feito por R$ 15, e Diego e Melissa, agora com 34 e 32 anos respectivamente, ainda moravam no mesmo apartamento pequeno. Tinham dinheiro para algo maior, mas escolhiam ficar. Era onde construíram seu amor. Era lar. Numa noite de sábado, sentados no sofá velho assistindo um filme antigo, Melissa olhou para o marido. As mãos dele ainda manchadas de graxa. O cabelo grisalho começando nas têmporas. O cansaço honesto de um dia de trabalho duro. Você é feliz? Ela perguntou. Todos os dias. Diego respondeu sem hesitar. Você? Mais do que sonhei ser possível. Arrependida de ter desistido da fortuna, Melissa pensou na mansão de 12 quartos vazios, nos jantares beneficentes sem alma, no anel de diamantes de R$ 80 mil que nunca a fez sentir amada, nem por um segundo. Mesmo quando a conta vem apertada, especialmente quando a conta vem apertada, porque lutamos juntos, construímos juntos. Isso vale mais que qualquer herança. Diego a puxou para mais perto. Obrigado. Por quê? Por ter visto em mim mais do que um mecânico pobre. Por ter apostado em nós quando ninguém apostava. Obrigado por ter me ensinado que riqueza não está na conta bancária. Está em acordar ao lado de quem você ama. Em trabalhar em algo que constrói com as próprias mãos. Em ter uma família que escolheu, não que herdou. Eles se beijaram ali no sofá surrado de um apartamento pequeno, com o mesmo amor imperfeito e real que tinham encontrado naquela madrugada numa oficina mecânica há 7 anos. O encontro às cegas tinha falhado. Mas o amor tinha triunfado, e no final era tudo o que importava. Porque as melhores histórias não são sobre príncipes que salvam princesas ou riqueza que compra felicidade. São sobre duas pessoas imperfeitas que escolhem se amar todos os dias, mesmo quando, especialmente quando, o mundo diz que não deveriam. São sobre coragem de escolher o coração sobre a conveniência, sobre encontrar lar em pessoas, não em lugares. Sobre perceber que o maior luxo não é ter tudo, mas ter alguém com quem dividir nada e sentir que é tudo. E enquanto Diego e Melissa dormiam entrelaçados naquela noite, em lençóis simples que cheiravam a sabão barato e sol, os dois sorriam, porque tinham encontrado algo que nenhum dinheiro poderia comprar, amor verdadeiro, e valera cada sacrifício, cada lágrima, cada momento difícil, valera absolutamente tudo.